Meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, a paz do Senhor para todos vocês. Estou aqui mais uma vez na página da nossa igreja, ADSA Brasil Tapiratiba, para ministrar mais uma porção da Palavra de Deus, direto do coração de Deus para o teu coração, ok? E a palavra de hoje que nós vamos meditar, refletir e extrair as lições para a nossa vida, já que a Bíblia é o nosso manual de conduta, de regra e de fé, amém? Em Mateus 22. Então você que tem a tua Bíblia aí, apanhe ela, abra aí no Evangelho de Mateus 22, nós vamos ler o texto que tem como título a parábola das bodas, a parábola das bodas, ok? Então eu vou ler do versículo 1 até o versículo 14 e você abre o teu coração, deixa Deus falar contigo. Creia que o teu Deus é um Deus vivo. A gente não serve um Deus morto não, meu irmão, minha irmã. A gente serve um Deus vivo. A gente crê num Deus vivo, o Deus Criador, Jeová Elohim, o Deus Criador de todas as coisas. O meu Deus, o teu Deus, é Ele quem criou os céus, a terra, o mar e todos os seres vivos, tanto invisíveis como visíveis. Inclusive você, Deus te criou com um propósito. E Ele revela o propósito, a vontade dEle para a nossa vida, para a tua vida, na palavra dele. Então creia que Deus vai estar falando contigo e você vai ser conhecedor mais ainda da vontade do teu Deus para a tua vida através da palavra dele. Mateus 22, do versículo 1 ao 14. Vamos lá? Diz assim a palavra do Senhor. Então Jesus respondendo, tornou a falar-lhes em parábolas, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho e enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, dizendo: dizei aos convidados, eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já mortos, e tudo já pronto, vinde às bodas. Eles, porém, não fazendo caso, foram um para o seu campo, outro para o seu negócio, e os outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. E o rei, tendo notícia disto, encolerizou-se e, enviando seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então diz aos servos, as bodas na verdade estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois as saídas dos caminhos, e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto maus como bons, e a festa nupcial foi cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com veste de núpcias, e disse-lhe: amigo, como entraste aqui não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. Disse então o rei aos seus servos: amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Amém? Que palavra tremenda, né? É mais uma parábola de Jesus. O que vem a ser uma parábola? É uma narrativa curta, é uma alegoria, usando termos de linguagem figurada, né? Elementos de linguagem figurada, para de uma maneira indireta nos ensinar algo de uma dimensão maior, de uma dimensão espiritual. Então, é uma narrativa de algo já da cultura de quem está ouvindo, para poder entender uma verdade de ordem superior. E aqui Jesus está falando do reino dos céus, ou o reino de Deus. Essas duas expressões são sinônimas na Bíblia. Então vamos lá, né? O versículo 1 diz assim: então Jesus respondendo, tornou a falar-lhes em parábolas, dizendo, falar-lhes com quem, né? Jesus, ele tinha uma diversidade grande em tipos de ouvintes, né? Mas aqui, primeiramente, ele está falando com os religiosos da sua época, os fariseus, os saduceus, o pessoal do templo, os líderes da religião judaica,
porque estavam sempre ali nos pés de Jesus, não para aprender a palavra de Deus, não porque criam nele como o Messias, mas estavam sempre ali por causa da inveja, porque Jesus, né, um homem, vamos dizer assim, pobre, né, porque ele mesmo dizia que não tinha onde reclinar a cabeça, e a palavra de Deus diz que ele, sendo rico, se fez pobre para que pudesse enriquecer a muitos. E aqueles líderes, né, vendo um homem do povo arrastando multidões atrás dele, isso matava essa gente de inveja. Então eles estavam sempre ali no encalço de Jesus, querendo fazer alguma coisa para calar Jesus, ou até mesmo para matar, como vieram, né, concretizar essa intenção deles, né? Subornaram lá o Judas Iscariotes e fizeram um julgamento meia-boca, um julgamento totalmente ilícito, ilegal, e para poder conseguir levar Jesus à morte. Mas nós sabemos que o Senhor ressuscitou, porque nem a morte pôde detê-lo. Louvado seja Deus. Mas vamos voltar aqui. Então essa era a plateia de Jesus, era a gente da religião. E eles estavam sempre ali, perturbando Jesus, hostilizando Jesus. E Jesus então conta esta parábola para revelar para eles quem eles de fato eram, para eles poderem se enxergarem quem eles eram, né, de acordo aqui com a visão de Deus em Cristo, ao narrar esta parábola. Então vamos lá. Então Jesus, respondendo, tornou a falar-lhes em parábolas, dizendo, versículo 2 de Mateus 22, o reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho. Então, como eu já disse, uma parábola é uma narrativa curta de uma história que já faz parte da cultura de quem está ouvindo, para explicar algo de uma dimensão maior, e no caso aqui da dimensão espiritual, né? Ok? E aí então Jesus fala, o reino dos céus é semelhante. Então Jesus está falando de um reino, e todos ali tinham noção de reino, né? Porque eles eram dominados por Roma, né? Que era um grande império, e também como representante de Roma ali havia um rei, né, ali na terra da Palestina, em Israel. E aqui no caso aqui, nesses dias aqui, quem estava ali como governador da Judéia era Pilatos já, né, nessa época aqui. Pois bem, e Jesus então conta algo, né, de que ele já tinha uma ideia do que era. O reino dos céus é semelhante. Então ele está falando, né, de algo de ordem superior, o reino dos céus, que nós já sabemos aqui que o rei é o nosso Deus, é o Senhor nosso Deus. Então Jesus está falando, olha, o reino dos céus é semelhante a um rei, né, que celebrou as bodas do filho. Então, quando um rei na história ia casar um filho, até hoje, né, existe nações que ainda existe monarquia. Então, o próprio rei, né, aquele que estava ocupando o trono, tomava a iniciativa para as bodas, para a festa do casamento do seu príncipe, do seu filho. Então Jesus está falando, olha, o reino dos céus é semelhante a isso, como um rei querendo preparar a festa de casamento do seu filho. E aí o que o rei faz quando vai celebrar as bodas do filho? Ele envia servos para entregar os convites aos convidados. Olha aí, versículo 3. E enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Olha só que coisa terrível, né? Recusaram o convite do rei. E aqui Jesus não está falando exatamente de um reino terrestre. Ele está falando do reino dos céus, o reino de Deus, o reino cujo rei é o próprio Deus. Então, o que Deus fez, né? A Bíblia diz que vai acontecer uma festa no céu. Lá em Apocalipse 19, fala das bodas do Cordeiro, que é exatamente essa festa aqui, que está em Mateus 22. E eu vou ler aqui rapidinho para você, Apocalipse 19, versículo 6 e até o versículo 9, para você ter uma ideia maior ainda, ou melhor ainda,
dessa festa que vai acontecer no céu. O próprio Jesus contou lá em Mateus 22 e aqui no Apocalipse ele revelou para João alguns detalhes dessa bodas do Cordeiro. E o que é essa boda do Cordeiro? É o casamento de Jesus com a sua igreja. É o dia, é o momento em que a igreja vai se encontrar com o noivo lá na glória celestial. É o dia em que nós vamos entrar na Nova Jerusalém e haverá o nosso encontro com o nosso amado Salvador Jesus Cristo lá na glória. Amém? Então isso é as bodas do Cordeiro e vai ser uma grande festa. E eu já posso dizer para você, vai ser a maior festa de todos os tempos. As bodas do Cordeiro. Você já foi em festas muito boas? Não se compara, né? Não se compara com as bodas do Cordeiro que será lá na glória. Então eu vou ler Apocalipse 19, versículo 6 até o 9, para você ter aí mais detalhes do que é essa festa nupcial que o próprio Deus está preparando para o seu filho lá no céu. Vamos lá, Apocalipse 19, 6. E ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões, que dizia: Aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Olha o rei aí, né? O Senhor Deus Todo-Poderoso é o rei lá da parábola que quis, né, celebrar as bodas do filho dele. Então tá aí, ó, o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Agora vamos para o versículo 7 de Apocalipse 19. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. Vindas são as bodas do Cordeiro. Então veja o que a palavra do Senhor está nos revelando, pessoal, que já são vindas. Quer dizer, está vindo aí as bodas do Cordeiro, e a sua igreja já se aprontou. E quem é a igreja? Somos nós. Somos nós. Na parábola, Jesus vai deixar bem claro, né? Quem é que vai participar das bodas. Então, vamos voltar lá para a parábola, ok? E você vai ver quem vai participar dessa grande festa que será realizada na glória. Mas deixa eu terminar aqui a leitura de Apocalipse. Falta ainda o versículo 8 e o versículo 9. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. E disse-me: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: estas são as verdadeiras palavras de Deus. Bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Então é uma alegria, é uma bênção, é uma felicidade para quem recebe esse convite de participar das bodas do Cordeiro, quem recebe o convite para participar do casamento do Filho de Deus. Isso é bênção, irmão. Receber esse convite é bênção. Mas vamos voltar para a parábola de Jesus. Jesus está falando com os religiosos da sua época, os fariseus, os saduceus, o pessoal das seitas judaicas, e ele está dizendo que os servos do rei saíram para convidar, né, os convivas, e no primeiro convite que foi feito, eles rejeitaram. É o que eu li aí no versículo 3 de Mateus 22. E enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram ir. Mas e aí, né? O rei quer fazer uma festa para o filho, né? Os primeiros convidados não quiseram ir. Vamos ver aí o que vai acontecer então, na sequência aí da narrativa, para saber como é que vai ficar essas bodas do Cordeiro. Vamos lá? Versículo 4 diz assim: depois enviou outros servos dizendo: dizei aos convidados, eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois cevados já mortos, e tudo já pronto, vinde às bodas. Quer dizer, o rei mandou um outro convite para aqueles que rejeitaram
o convite, né? Olha, já está tudo preparado, vinde, comei, bebei, sem preço, está tudo preparado. A única coisa que vocês têm que fazer é aceitar o convite, mais nada, porque tudo eu já preparei. Mas vamos ver, depois dessa segunda tentativa que o rei fez com aqueles primeiros convidados que não quiseram ir às bodas do filho dele. Vamos lá, versículo 5. Eles, porém, não fazendo caso, foram um para o seu campo, outro para o seu negócio. Então, na primeira tentativa, eles não quiseram ir, eles não aceitaram o convite. Agora, o rei manda os servos voltar lá e falar: olha, vinde, já está tudo preparado, meus bois, meus cevados, já a mesa está pronta, venham para as bodas do meu filho. E agora, eles fizeram menos caso ainda. Por quê? Porque pela atitude deles, eles quiseram mostrar para o rei que cuidar dos negócios deles era muito mais importante do que atender o convite do rei para ir participar das bodas do filho do rei. Olha só, vou repetir esse versículo para você ver um pouco o caso desses convidados. Versículo 5. Eles, porém, não fazendo caso, foram um para o seu campo, outro para o seu negócio. Quer dizer, para uns cuidar do seu boi, da sua ovelha, do seu cavalo lá no pasto, era muito mais importante do que atender aquele convite do rei. Para outros, que foram cuidar do seu negócio, cuidar do seu comércio, do seu trabalho, sabe, da sua atividade de ganhar dinheiro, era mais importante do que estar celebrando as bodas do filho do rei. Então fizeram pouco caso. Mas lembrando, isso é uma narrativa de algo que eles já sabiam que existia, esse tipo de coisa, um rei, uma autoridade, querer dar uma festa de casamento para o filho e convidar os seus cidadãos, os seus súditos para a festa, e eles recusaram. Isso aqui, até aqui eles sabem, mas Jesus quer falar uma outra coisa para eles, uma outra coisa de ordem muito mais importante, ou melhor, essencial para a vida deles, do que isso que acontecia aqui na vida terrena, na vida material. Pois bem, agora, depois dessa segunda tentativa, que eles fizeram pouco caso e que demonstraram para o rei que cuidar do trabalho deles, do negócio deles, da maneira deles de ganhar dinheiro, ou cuidar do campo, do pasto deles, dos animais deles, era mais importante. Vamos ver qual vai ser a atitude, a reação do rei para com esses seus convidados. Vamos lá, versículo de número 6. E os outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. Olha, teve convidado que agiu de uma maneira pior ainda do que os outros. Uns rejeitaram o convite, somente não quiseram ir. Outros, eu tenho trabalho para fazer, eu não vou perder tempo com as bodas do rei não, do filho do rei, eu vou cuidar do meu negócio. Mas teve outros convidados que pegaram os servos do rei e ultrajaram, quer dizer, humilharam, maltrataram, e pior ainda, mataram. Você já está entendendo o que Jesus está falando para essa gente, que aqui são todos judeus, E eu já vou então dar aqui a interpretação imediata aqui desse ensino que Jesus está dando ali para os judeus da sua época, da época que ele veio aqui à terra. Então ele está dizendo o seguinte: olha bem, Deus escolheu vocês para fazer parte da festa do filho dele. Deus é um Deus festeiro. Deus gosta muito de festa, Lembram lá de quando o filho pródigo voltou para casa? Logo o pai, o rei é o pai do filho pródigo. Logo o pai quis fazer uma festa, e mandou matar o bezerro cevado, e havia música, dança na casa do pai, porque a alegria do pai era contagiante, era enorme.
enorme pela volta do filho que estava perdido e foi achado, estava morto e agora estava vivo. Então, eu poderia mostrar em muitos outros lugares da Bíblia aqui que o nosso Deus gosta de uma festa. O nosso Deus é um Deus festeiro. E ele não deixou de querer fazer a festa porque os seus convidados fizeram pouco caso. Ele não deixou, porque a parábola não se encerrou ainda. A festa vai acontecer. Veja que lá no Apocalipse 19, Jesus mostrou, esse acontecimento para João, as bodas do Cordeiro. João viu esse dia. João viu o casamento do filho do rei acontecendo lá na glória. Então, e lá diz, essas palavras são verdadeiras, essas palavras são fiéis e verdadeiras. Significa o quê? Que essa palavra aqui se cumpre, aquilo que não se cumpriu vai se cumprir. Então, essa festa aqui vai acontecer, mesmo muitos rejeitando o convite do rei, muitos mesmo fazendo pouco caso, mesmo muitos até mesmo querendo calar a boca dos servos do rei que fazem o convite em nome do rei. A festa vai acontecer. Deus não vai desistir de celebrar as bodas do seu filho por causa daqueles que não querem participar. Não quer participar, não vai participar, mas a festa vai acontecer. E eu já vou adiantar para você, meu irmão, minha irmã, eu quero participar. Eu quero estar lá, vestido de branco nas bodas do Cordeiro. Eu quero sentar na mesa com Abraão, com Isaac e Jacó. Eu quero, aleluia, celebrar com Jesus, aleluia, nesse grande e glorioso dia da festa nupcial do Filho de Deus. Eu vou estar lá, eu quero estar lá. É o meu desejo, é o meu sonho, é a minha vontade, é tudo que eu quero, é estar com o meu Senhor, celebrando com Ele, juntamente, aleluia, com todos os santos de todas as épocas, lá no céu de glória. Mas, pois bem, então, Jesus, então, tá dizendo para eles o seguinte: olha, Deus escolheu vocês, Israel, Deus escolheu vocês, e Deus quis celebrar a vida com vocês, mas vocês, todas as tentativas de Deus para com vocês fizeram pouco caso, e pior ainda, vocês trocaram a glória de Deus pelas coisas perecíveis deste mundo, vocês rejeitaram a Deus pelas coisas materiais deste mundo, coisas que vocês não vão levar deste mundo para lugar nenhum, porque todos vocês vieram nu a este mundo e nu vão voltar ao pó da terra. Vocês não vão levar nada, mas na eternidade vai haver uma vida de glória para quem aceita o convite do rei, para quem aceita o chamado de Deus, aleluia. E para convencer vocês, Jesus está falando com eles, com os judeus religiosos, através dessa parábola. E Deus mandou profetas, e mais profetas, e mais profetas. E vocês maltrataram os profetas de Deus, vocês ultrajaram os profetas de Deus, vocês mataram o profeta de Deus, como o profeta Isaías, que foi cerrado ao meio cruelmente por pregar a palavra do Senhor. Então, vocês fizeram de tudo para rejeitar o chamado da graça de Deus, que é o Pai de todos, que é o Criador de vocês. Vocês o rejeitaram o tempo todo, mas quando eles rejeitaram também o Filho de Deus, antes dessa parábola, Jesus conta a parábola da vinha, dos trabalhadores na vinha, e deixa bem claro ali para ele, dos lavradores, que eles também mataram o Filho de Deus. Jesus ainda não tinha sido morto, mas na parábola dos trabalhadores da vinha, Jesus já tinha revelado: vocês vão matar até o Filho do Rei, o Filho de Deus, que está enviando ele para fazer novamente o convite das bodas que vai ter lá no céu. E eles ficaram enfurecidos, porque perceberam que Jesus estava falando deles, que eles mataram os profetas e que também iriam matar o Filho de Deus, o Filho do Rei. E Deus só estava querendo ser gracioso com todos eles. Pois bem, aí depois
deles rejeitarem tanto os convites que Deus lhes fez, vamos ver o que Jesus vai falar agora da reação do rei. Versículo de número 7. E o rei, tendo notícia disto, encolerizou-se e, enviando seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. O rei ficou encolerizado, o rei ficou irado. É assim que Deus fica quando um homem recebe o convite da graça de Deus. O homem que está perdido, está escravizado no pecado, está vivendo nas trevas, está sendo possuído por demônios, está sendo assolado pelo diabo, e Deus vai, se manifesta para o homem com toda a graça e convida ele para viver uma vida liberta do pecado, do mal, do diabo, e o homem rejeita a graça de Deus e continua vivendo nas trevas, no pecado, servindo ao diabo. Deus fica irado com isso. Por quê? Porque como é que a sua criatura pode ser tão idiota assim, tão burra assim, para rejeitar tamanha graça e escolher as trevas, o diabo que só vem para matar, roubar e destruir? Então é assim que Deus fica. É Jesus que está falando. O rei ficou encolerizado, o rei se irou e não somente ficou irado, mas mandou os seus exércitos para destruir a cidade daqueles homicidas e também incendiar a cidade deles. E literalmente essa palavra que se cumpriu com aqueles judeus, quando no ano 70, quando Jerusalém foi invadida pelos romanos e eles queimaram tudo, destruíram tudo, mataram quase todo mundo. Aqueles que não foram mortos se dispersaram pelo mundo e viveram quase 2000 anos dispersos aí pelo mundo, porque a palavra de Jesus se cumpriu, Deus fez com que os romanos invadissem Jerusalém, destruíssem o templo, destruíssem as muralhas de Jerusalém, destruíssem tudo, as casas, matasse lá um monte de gente, milhares de pessoas sendo mortas cruelmente. Por quê? Porque essa foi a escolha deles. Eles rejeitaram o convite do rei, rejeitaram aquilo que Deus estava fazendo por eles, Eles esperavam o rei e Deus mandou o rei, que era o seu próprio filho, e eles mataram o seu próprio rei, porque não queriam a graça de Deus, não queria aquilo que Deus estava oferecendo graciosamente para eles. E aí, e por causa disso, a festa não vai acontecer? Claro que não. Espera aí, a festa vai acontecer, mas com quem? Jesus vai revelar aqui. Vamos seguir na parábola? Versículo 8 agora. Então diz aos servos: as bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. As bodas estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. Quer dizer, Deus fez tudo pela salvação do homem. Deus fez tudo para reconciliar o homem consigo próprio. Deus enviou até mesmo o seu próprio Filho para manifestar a sua graça de uma maneira assim mais visível, através da pessoa bendita do seu amado Filho, e mesmo assim ele foi rejeitado, A gente vê lá na profecia de Isaías 53, Ele foi o mais rejeitado de todos os homens, o próprio Filho de Deus. Os homens rejeitaram, e hoje não é diferente, pessoal. Hoje não é diferente, a gente está aqui como profeta de Deus, pregando a palavra de Deus, fazendo o convite em nome de Deus para que os homens abandonem o pecado, aceitem a graça de Deus, porque Deus tem prometido na sua palavra que haverá para aqueles que aceitam o seu convite e recebem a sua graça, recebem todo o seu favor para a sua salvação. Todos que recebem a Jesus Cristo passam a ter o direito de serem chamados filhos de Deus e têm a promessa da vida eterna. E quantos rejeitam, quantos fazem tão pouco caso da palavra de Deus, do convite de ouvir os profetas, de ouvir os mensageiros de Deus, aqueles que Deus usa para fazer o convite em nome dele. Eu estou há mais de 30 anos fazendo isso como servo de Deus, e quantas pessoas vivem rejeitando. Eu lembro que uma ocasião, eu pregando lá no Rio de Janeiro a palavra de Deus,
E depois que terminei o culto, alguém que ouviu a pregação que eu tinha pregado, chegou para mim: olha, pastor, a palavra que o senhor pregou é tudo que eu precisava ouvir, que palavra abençoada, que palavra boa, como eu queria seguir essa palavra. E eu falei: por que você não segue, rapaz? Se você ouviu, se Deus te deu a oportunidade de ouvir, é porque Ele está te chamando para seguir a palavra dele. Aí ele já estava na rua, né? E tinha um bar assim próximo a gente. Aí ele virou assim para o bar e falou: mas eu amo aquilo ali, né? Aí apontou uma mesa com garrafas de cerveja e algumas pessoas ao redor da mesa. Então ele falou para mim, né? Mas eu amo aquilo ali. Quer dizer, para ele, a vida dele é viver na calçada de um bar, ao redor de uma mesa, com uma cerveja na mesa. Para ele a vida é isso aí. E ele falou: eu não vou largar isso não. E eu falei: olha, Deus tem prazeres muito maiores para a tua alma do que um copo de cerveja, meu amigo. Acredite nisso. Dá uma chance para Deus se revelar para você conhecer que realmente é incomparavelmente melhor viver com Ele, para Ele, do que sentado num bar, numa mesa com um copo de cerveja. E ele virou as costas para mim e foi lá para o bar tomar a cerveja dele e não quis saber do convite do nosso Rei, do nosso Jesus, do nosso Deus, que é o nosso Rei eterno. E é assim que a grande maioria da humanidade vive desde aquela época. Os homens vivem assim, rejeitando essa graça de Deus e deixando Deus irado, porque foi Deus que criou o homem, e Deus criou o homem no propósito do homem adorar a Ele, servir a Ele e viver de maneira santa na presença do Deus Santo. Mas o homem prefere a sujeira do pecado, prefere viver em rebeldia ao seu Deus, prefere os prazeres do mundo, prefere viver escravo de Satanás. E agora, né, o que acontece? Já que muitos tomaram essa decisão, escolheram isso para suas vidas, não vai ter festa por causa disso, porque Deus ficou irado, então Ele não quer saber mais de fazer festa? Claro que não, meu irmão, claro que não. A festa vai acontecer em nome de Jesus. Então vamos prosseguir na palavra, versículo 9, olha aí, versículo 8: então diz aos servos: as bodas na verdade estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. Por que eles não eram dignos? Porque eles não aceitaram o convite, Por que eles não eram dignos? Porque eles preferiram cuidar dos negócios materiais deles do que das coisas de Deus, do que ter interesse nas coisas de Deus. E é assim que vive o homem no nosso dia também, né? Muitos vivem aí querendo fama, querendo dinheiro, querendo posição, status, ou não é? Brigam, se matam, se odeiam uns aos outros em busca disso tudo, mas as coisas de Deus não querem, as coisas de Deus não buscam, as coisas de Deus não almejam, ainda que Deus envie os seus servos, os seus mensageiros, os seus profetas para lhes fazer o convite da graça, e eles mesmo assim recusam, porque eles só querem as coisas deste mundo. Então esses são aqueles que não são dignos, tá vendo? Por que muitos não vão para o céu? E aí tem crente, tem pastor querendo passar a mão na cabeça de ímpio, chega a dizer: não, Deus é pai de todos, Deus é amor, Deus é amoroso. Eu vi um dia desse um pastor falando na TV Bandeirante: não, Deus não castiga ninguém, Deus não pune ninguém, porque o Deus que eu creio é um Deus amoroso. Conversa fiada, Deus é amor, mas aqueles que rejeitam a sua palavra, a sua graça, aleluia, a justiça de Cristo, esses não vão para o céu, esses vão ser punidos, esses vão ser castigados. E está aqui na palavra, está aqui na palavra. Então não aceite, meu irmão, minha irmã, essa conversa satânica, maligna de certos pregadores de que Deus é amoroso, Deus não pune ninguém, né? É porque
A pessoa lá da televisão estava perguntando para o pastor: pastor, o senhor acha que essa crise toda aí, esse sofrimento todo aí, pode ser uma punição de Deus sobre a humanidade? Não, Deus não faz isso não, Deus não faz isso não, Deus é amoroso, Deus é amoroso. A minha crença não é num Deus que pune não, a minha crença é só num Deus amoroso. Ô meu irmão, pastor, você nunca leu que Deus derramou juízo no mundo não? Por que Deus derramou juízo? Porque só tinha corrupção, maldade e violência, e Deus não suportou mais o pecado na raça humana e mandou o dilúvio. Você nunca leu que Deus mandou fogo e enxofre em Sodoma e Gomorra não? Por que Deus mandou fogo e enxofre em Sodoma? Porque só tinha sacanagem, só tinha safadeza, homem com homem, mulher com mulher, o pecado lá desenfreado, prostituição, queriam até prostituir com os anjos. Veja que pecado abominável eles faziam, queriam fazer até com os anjos de Deus. E o que Deus fez em resposta a tanto pecado em Sodoma e Gomorra? Mandou fogo e enxofre. Então, cara, quando você abrir a boca para falar de Deus, fala a palavra com integridade, para de querer agradar ímpio e achando que assim vai estar alcançando ímpio para o reino de Deus. Você alcança ímpio para o reino de Deus pregando a verdade, falando a verdade, como eu estou falando aqui a verdade, porque está aqui, Deus mandou os exércitos dele destruir a cidade e aqueles homicidas, acabou com tudo e está aí na história. Vai ler a história, anos 70, General Tito invadiu Jerusalém depois de alguns anos de ter cercado, hein? Vai ler a história lá que você vai ver o que aconteceu lá em Jerusalém. Foi completamente destruída e o templo e o muro até hoje não foi levantado. Aleluia, porque a palavra do Senhor se cumpre, a vontade de Deus é que ninguém se perca, a vontade de Deus é que todos se arrependam, a vontade de Deus é que todo homem seja salvo, mas a verdade é, meu irmão, minha irmã, que aqueles que rejeitam a salvação, a justiça de Cristo, aqueles que não aceitam o convite da graça de Deus e preferem viver somente focado nas coisas terrenas e materiais deste mundo e pecando e sendo servo do pecado, esses não vão participar das bodas do Cordeiro. Deus me chamou para pregar a verdade. E você pode estar dentro da igreja, pode ser pastor, evangelista, presbítero, apóstolo, bispo, pode ser o que for, pode ter a carteirinha eclesiástica que quiser ter. Mas se não vive aceitando a graça de Deus, você não vai para o céu. Mas tem gente que está dentro da igreja que não aceita a graça de Deus, tem, e vai ser agora. Jesus vai falar agora. Jesus vai falar isso agora. Agora ele vai entrar dentro da igreja. Agora já é um outro povo. Né? Primeiro ele falou aqui com os judeus. Deus mandou profetas, né, durante milênios para eles se endireitarem. E eles rejeitaram toda a graça de Deus que Deus enviou para eles. Aí Deus agora vai chamar outro tipo de gente para as bodas. Outro tipo de gente, que agora somos nós. E vamos ver que ainda tem gente que aceita, mas não vive como Deus quer. Que aceita o chamado, o convite para participar das bodas, mas quer viver do seu jeito. Então esses são que ficam dentro da igreja vivendo do seu jeito. Aí se o pastor prega uma palavra como essa aqui, se você não viver se lavando no sangue do Cordeiro, se você não lavar as tuas vestes no sangue do Cordeiro, mas viver contaminando as suas vestes no pecado, você não vai para o céu. Aí ficam bravos com o pastor, acham que o pastor é isso e aquilo, aí inventa até calúnia do pastor para derrubar o pastor, para que esteja ali na igreja um pastor pregando para eles coisas que não toca na ferida deles.
Meu Deus do céu, como eu já fui judiado, perseguido, ultrajado, caluniado por causa daquilo que eu preguei em nome de Jesus. Por pregar a palavra de Deus com pureza, com veracidade, com fidelidade, com integridade. Como estou pregando aqui. Como eu estou pregando aqui. Se eu estivesse aqui profetizando bênção, eu sei que a audiência era outra. Mas pregar uma palavra de juízo, de correção, de exortação, de santidade, de vida lavada no sangue do Cordeiro, ninguém quer ouvir isso. Ninguém quer ouvir isso. Porque querem viver do seu jeito. Mas aqui na parábola, aqueles que não aceitaram as vestes do rei para participar das bodas, foi colocado para fora. E eu vou ler exatamente esse trecho para a gente poder concluir. Versículo 9. E depois da saída dos caminhos, convidais para as bodas todos que encontrardes. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quanto encontraram, tanto maus como bons. E a festa nupcial foi cheia de convidado. Então agora, o convite é para gente boa, gente mal. Não importa quem seja, convide a todos. Já que o primeiro grupo de convidados rejeitou, agora sai pelos caminhos, pelos becos, pelos valados, pelas encruzilhadas e convide todo tipo de gente que vocês encontrarem. Tem cara de gente, é ser humano, convida. Seja bom, seja mal. O que é isso? Seja gente que paga a conta, quem não paga a conta. Seja gente que adultera ou que não adultera. Seja gente que mente ou que não mente. Seja gente que rouba ou que não rouba. Chama todo mundo, porque eu quero dar a minha festa para o meu filho. Então, para aceitar o convite, não importa o tipo de vida que a gente leva. Aceitar o convite significa somente aceitar. Mas depois que aceitar o convite, para fazer parte da festa, a gente tem que usar a roupa que o rei proveu para os convidados participarem da sua festa. Nós não podemos estar na festa do rei vestindo o que a gente quer. Nós temos que vestir a roupa da salvação, como diz o profeta Isaías, capítulo 61, versículo 10. E quais são as roupas da salvação? É se lavar no sangue de Jesus. Apocalipse capítulo 7, versículo 13 e 14. É se lavar no sangue de Jesus. Aí os servos foram, chamou todo mundo, gente boa e gente mal. E aí, versículo 10. E os servos, saindo pelos caminhos, juntaram todos quanto encontraram, tanto maus como bons, e a festa nupcial foi cheia de convidados. Versículo 11. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com veste de núpcia. Quer dizer, teve um que quis participar da festa, mas não quis usar a roupa que o rei preparou para os convidados. Que aqui, na interpretação da parábola, é as vestes da salvação, que a gente usa quando se lava no sangue de Jesus. Eu vou ler para você Apocalipse 7. Apocalipse 7, versículo 13 e 14. Para você ver que aqui é Bíblia, aqui eu prego a palavra de Deus. É a santa e gloriosa palavra de Deus. Versículo 13. E as estrelas dos... Capítulo 7, versículo 13. E um dos anciãos me falou, dizendo: estes que estão vestidos de veste branca, quem são e de onde vieram? E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. E como é que se lava?
Como é que se lava as vestes no sangue do Cordeiro? O que diz o apóstolo João, né? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado e de toda injustiça. Aleluia! É quando a gente confessa o pecado e abandona o pecado. Então, nesse exato momento, nós estamos sendo lavados pelo sangue de Jesus. Deus está nos imputando a justiça de Cristo. Aleluia! Então, a salvação não tem mérito nenhum em nós. Tudo Deus proveu. E a gente tem que aceitar a provisão de Deus. Porque se não aceitar a provisão de Deus, não vai ficar fazendo parte da festa. Pode frequentar a igreja, mas no céu não vai entrar. Pode estar na igreja cantando, pregando, tocando, mas no céu não vai entrar. Porque olha aí, e o rei entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com veste de núpcias. Quer dizer, ele quis estar na festa do jeito dele. Esse aqui queria estar na festa do jeito dele. E o rei passou no meio dos convidados e viu que tinha um ali com roupa diferente da que ele proveu para os convidados. Então veja que Deus está olhando. Jesus coloca aqui Deus olhando para mim e para você, para ver como é que está a nossa roupa. Espiritualmente falando, irmão, como é que está a nossa veste? Se estão lavadas no sangue de Jesus ou estão contaminadas? Estão contaminadas. Lembra de Apocalipse 3? Eu já preguei aqui a carta de Jesus à igreja de Sardes. Se não assistiu essa mensagem, procura aí na página da ADSA Brasil Tapiratiba, a carta de Jesus à igreja de Sardes. E é uma palavra tremenda, que fala muito das vestes também. Eu vou ler aqui alguns versículos em Apocalipse 3. Apocalipse 3 diz assim, ó. 3. Mas, versículo 4. Mas também tens em Sardes algumas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes. E comigo andarão vestidas de branco, porquanto são dignas disso. Então só vai andar com a veste nupcial na glória aqueles que não contaminam as suas vestes aqui. E Jesus falou isso para a igreja de Sardes. Tem poucos aí, mas tem alguns que não contaminaram as suas vestes. E eles vão andar comigo de branco. Aleluia! E voltando para a parábola. Então o rei passou no meio dos convidados, olhando os convidados. E viu um que não estava com a veste nupcial. Jesus está revelando para mim e para você que o Pai está me olhando. O Pai está te olhando, Deus está nos olhando. O nosso rei não tira o olho da gente. Porque só vai estar nas bodas do Cordeiro quem está vestido adequadamente. Então, meu irmão, minha irmã, você não gostar do que eu prego, falar mal de mim, querer me ver morto, isso não vai resolver o teu caso. O que resolve o teu caso é você se converter, se lavar no sangue de Jesus. Porque os judeus fizeram isso com os profetas de Deus. Durante séculos, perseguiram, ultrajaram, maltrataram, mataram os profetas de Deus. Os profetas estão na glória. E aqueles que perseguiram, mataram, ultrajaram, apedrejaram os profetas de Deus, os servos de Deus, estão tudo no inferno. Estão tudo no inferno. Então perseguir alguém, querer ver alguém longe dos seus olhos, porque você não gosta da pregação dele, não resolve o teu caso. O que resolve o teu caso é você ter a vida lavada no sangue de Jesus. É uma palavra
que parece ser dura, mas é a palavra da salvação. É a palavra da salvação. É a palavra da salvação. Vamos deixar de ser crente carnal, crente materialista, que quer só pregação, que Deus vai dar isso, Deus vai dar aquilo, Deus vai dar aquilo outro, só coisa material. Se você estudar, trabalhar, suar, correr atrás, você vai conseguir tudo isso, meu irmão, minha irmã. Mas muito melhor do que você tá correndo atrás da coisa material é zelar pela tua salvação, é viver vida santa na presença de Deus, porque a vida aqui ela é passageira, é como uma sombra. É como uma sombra, isso está na Bíblia. A vida humana é como uma sombra. Numa parte do dia está ali e na outra parte do dia não está mais ali, porque passou. Assim é a vida humana. É passageira. Aleluia. E disse-lhe, aí o rei falou para o cara que não estava com a roupa nupcial: amigo, como entraste aqui, não tendo veste nupcial? E ele emudeceu, não vai ter palavra, não teve palavra. É assim que vai ficar aqueles que não usa a roupa que Deus proveu para a salvação. Ele emudeceu. Quer dizer, no dia das bodas, quem não tiver com a roupa que Jesus proveu, não vai ter nem palavra. Vai dizer o quê? Sabendo que para fazer parte das bodas do Cordeiro tinha que ter a festa que o rei proveu para a festa. Disse então o rei aos servos: amarrai-o de pés e mão e levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dente. O que é isso, pranto e ranger de dente? Está falando do inferno. É o inferno mesmo. Eu sei que muita gente não gosta de ouvir isso. Mas se Jesus falou, por que eu não vou falar? E se eu sou o mensageiro dele? Que pregador eu sou se eu não prego a palavra de Jesus como ela é? Só prego aquilo que agrada o ouvido dos ouvintes. Pregador desse tipo, irmão, o inferno está cheio, eu não quero ir para lá. Então aquele que estava na festa com uma roupa que não foi a roupa que o rei proveu para estar, o próprio rei mandou os servos: amarra ele e lança ele nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dente. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Então muitos são chamados. E aqui, desse grupo que foi chamado por último para participar das bodas do filho do rei, que aceitou o convite e aceitou a festa, nenhum deles foi lançado fora. Veja que Jesus está sendo bem claro aqui. Só foi lançado fora, no lugar de pranto e ranger de dente, aquele que quis se vestir do seu jeito. Aquele que quis participar da festa do seu jeito. E você sabe, você concorda comigo, que tem muita gente que acha que vai para o céu desse jeito. Tem muita gente assim. Que tem religião, que frequenta os templos, que tem cargo nas igrejas, achando que vai para o céu. Mas para encerrar eu vou ler aqui quem é que vai entrar no céu. Apocalipse 22, versículo 14, eu estou encerrando com essa palavra. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Aleluia. Para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade. Que cidade? A Nova Jerusalém, cujo construtor e arquiteto é o próprio Deus. Aleluia. Para que possam entrar na cidade pelas portas. Mas tem que estar lavado no sangue de Jesus.
Vamos orar, gente? Vamos orar? Eu te convido a orar. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Pai, quero te agradecer pelo teu amor, pelo convite da tua graça. Quero te agradecer, meu Deus, por tua bondade, tua misericórdia. Porque mesmo não fazendo nada para merecer esta graça, o Senhor tem derramado ela sobre a minha vida. O Senhor tem derramado ela, Senhor, sobre todos os homens. A tua graça, meu Deus, ela é manifesta a todos os homens. Por isto, Deus, eu renuncio o pecado. Por isso, Deus, eu renuncio às obras das trevas. Por isso, Deus, eu renuncio toda maldade e me coloco debaixo do sangue do teu Filho que foi vertido ali na cruz do Calvário, Jesus. Eu quero viver dia a dia lavado no teu sangue, Jesus. E peço a cada um dos teus filhos e das tuas filhas que me ouvem, que também o Senhor venha lavá-los, para que eles sejam bem-aventurados, para que eles tenham vestes limpas, para que a tua justiça seja implantada neles, e assim eles sejam salvos, e assim eles possam participar do fruto da árvore da vida, como também entrar na cidade santa pelas portas. Oh, meu Deus, salva a minha geração, salva todos os meus familiares, salva todos os meus parentes, salva a minha cidade de Itapiratiba, salva a minha nação, o Brasil. E usa-me, Senhor, como teu profeta nos dias de vida que me resta ainda aqui nesta terra. Ó Deus, eu quero gastar a minha vida te servindo, pregando a tua palavra com integridade, com pureza, com santidade. Meu Deus, eis-me aqui, envia-me a mim. Ó Senhor, e levanta aqui na tua igreja, Adsa Brasil Itapiratiba, homens e mulheres dispostos a pregarem a tua palavra com santidade, com vida no altar, com pureza. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, que o teu sangue, Jesus, venha me cobrir sempre, cobrir a minha família, cobrir a tua igreja, para que sejamos bem-aventurados, abençoados, felizes. Oh, meu Deus, há poder no teu sangue, Jesus. O teu sangue, Jesus, nos garante a vitória. Oh, glória a Deus. Senhor, abençoe a todos que me ouvem. Abençoe meu ministério. E usa-me, Senhor, quando quiseres e como quiseres, em nome de Jesus. Amém, pessoal? A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Eu vou terminar dando a bênção. E você, meu irmão, minha irmã, não esqueça que amanhã a nossa live é às 5 horas da tarde, porque às 18h30 nós temos nosso culto de celebração da família, que vai ser transmitido online. E por essa razão, nosso culto amanhã é mais a nossa live, a live que eu faço aqui diariamente na página da nossa igreja, amanhã é às 17 horas. Receba a bênção. Que a graça do Cordeiro de Deus, o amor do nosso Pai Celestial e a comunhão do Espírito Santo seja convosco. Amém.